Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo e estarei junto com vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre sustentabilidade financeira. Você já parou para pensar como ela afeta o nosso futuro? Devemos saber utilizar os recursos disponíveis de forma racional, seguindo uma lógica para atender tanto as necessidades das pessoas de hoje, como também se importando com as que estão por vir, as novas gerações. Vamos lá? Então, pessoal, vamos falar sobre sustentabilidade financeira. Você já parou para pensar no impacto dos pequenos negócios em nossa sociedade? Então, nós estamos falando aqui de uma grande quantidade de novos negócios. Eu não sei se você já parou para observar a quantidade de pequenos empreendedores que estão surgindo no Brasil. Por que surgem tantos pequenos empreendedores em busca de abrir o seu negócio? E por que a sustentabilidade financeira é tão importante? Já vimos em aulas anteriores que a Bia, ela controlava todas as anotações. Mas e agora? E que dizer dos custos? Como podemos controlar os custos da empresa? Você já parou para pensar se você montou seu primeiro negócio, você está preocupado com a sustentabilidade financeira, você tem boas receitas, ou seja, valores estão entrando, você tem vendas de serviços ou produtos, mas depois o que pode acontecer? No final, a sua receita ou os valores que entraram não cobriram os custos. Então, como é possível manter a sustentabilidade financeira? Por que a sustentabilidade financeira é tão importante? É o que veremos hoje, mais uma vez, acompanhando o caso aí da Bia Bolos, que é uma empreendedora aí que está tendo sucesso na busca pela sustentabilidade ambiental, social, financeira, e hoje vamos falar aqui da sustentabilidade financeira. Então, falando da sustentabilidade financeira e voltando aqui para o exemplo da Bia Bolos, a Bia descobriu como fazer um raio-x das finanças. Como é possível você saber se o que você está vendendo, dos seus produtos, seus serviços, realmente o que está entrando é suficiente para manter a saúde financeira da sua empresa? Como fazer esse raio-x? Então a Bia, ela descobriu como fazer por meio da organização dos custos. Então a pergunta que nós temos agora é: o que aconteceria se o preço final não cobrisse os custos? E se a Bia vende uma grande quantidade de bolos, mas depois ela descobre no final do mês que as suas contas, os seus custos não foram cobertos. A Bia não conseguiu manter os seus custos e na verdade ela ficou no prejuízo. Então esse raio-x que a Bia vai fazer por meio dos custos é essencial, pessoal. Não dá para ter uma grande quantidade de vendas de produtos e serviços e não verificar se os seus custos foram cobertos. E é o que a Bia vai fazer agora. Vamos então acompanhar a Bia nessa jornada? Então aqui vamos falar sobre custo fixo e custo variável. Então a Bia, ela vai organizar o que ela tem de custo fixo. Ela tem o aluguel, ela não deixa de pagar o seu aluguel porque ela vendeu mais ou vendeu menos bolos. É um custo fixo. A Bia também tem algumas contas que não deixam de existir, como telefonia, conta de água, conta de luz, não deixarão de existir, independente de a Bia vender muitos bolos ou poucos bolos. E tem outros custos que são fixos, tem os variáveis também, que vão depender da produção da Bia. Se a Bia produziu mais bolos, lógico, ela vai ter mais gastos com ingredientes e com outros elementos. Então, a mão de obra também, para fazer esses bolos, tem vários elementos que podem variar de acordo com a quantidade de bolos que a Bia vai produzir. Mas alguns custos, eles não vão variar. A Bia vai pagar vendendo 0 bolo ou vendendo muitos bolos, ela vai ter que pagar. Esses seriam os custos fixos da Bia. Então, existem custos fixos e variáveis. É muito importante que a gente pare para pensar isso. Toda vez que a gente pensa em empreender, pensa em abrir o nosso pequeno negócio, assim como a Bia que a gente está acompanhando aqui. Então, vamos ver como que a Bia fez. O primeiro modelo matemático que vai ajudar a Bia. Esse CT representa custo total. Então a Bia, ela verificou ali que a empresa já está crescendo, então ela já está com um custo fixo de R$ 1.600. Esse R$ 1.600 ela vai pagar todo mês, independente de vender 0 bolo ou vender muitos bolos. Se ela não produzir, independente de ela produzir 0 bolo ou não, se ela produzir uma grande quantidade ou não, ela tem R$ 1.600 todo mês de dívida para pagar. Mas ela percebeu também por um estudo que foi feito que cada fatia de bolo produzida gera um custo adicional para ela de R$ 2,00. Cada fatia de bolo, porque a Bia comercializa fatias de bolo, ela não vende os bolos inteiros.
ela vende cada fatia. Então ela tem um custo de R$2 por fatia. Então se ela vender ali 1.000 bolos, né, então ela vai ter um custo de R$2.000 adicional, né, considerando esses R$2 por fatia. Então a Bia ela tem agora esse modelo de custo total, onde ela tem ali o 1.600 representando o custo fixo, depois ela tem a quantidade produzida que é o X, e depois ela tem aí os R$2, né, o custo por unidade produzida. Mas não basta saber os custos. Será que esses custos que a Bia tem, ela vai conseguir uma quantidade de bolos que vai cobrir tudo adequadamente? Então é isso que a Bia vai buscar agora. Então ela vai precisar de um outro modelo matemático, uma outra equação que vai ajudar. Vamos ver que equação é essa? Então a Bia vai precisar também dessa equação que vocês estão vendo aí, RT igual a 6x. Esse RT que representa receita total. A Bia vai controlar a receita para depois fazer uma relação receita versus custos. Então ali a receita total da Bia é dada pela equação 6 vezes x, por quê? X é a quantidade de bolos que a Bia vai vender e o 6 representa o preço, né, que a Bia está ofertando cada pedaço de bolo nesse momento. Então ela tem a equação RT igual a 6x e essa equação, quando ela confrontar com a equação custos, ela vai achar o momento, né, onde as receitas passam a cobrir todos os seus custos. E ela fica naquele momento que ela pagou tudo, né? Ela está com as contas totalmente quitadas e aí a partir dali ela passa a ter lucro, né? Então, mas a Bia, ela tem então aqui a equação receita. Essa equação receita vai ajudar a busca por um outro conceito essencial, que é o ponto de equilíbrio. O que seria ponto de equilíbrio? O momento onde as receitas são iguais aos custos. Então, quando a Bia ela conseguir, né, uma receita mensal que cobre exatamente todos os seus custos fixos e variáveis que estavam naquela equação anterior, a Bia conseguiu aquele momento que é o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio é o momento chave, porque se você atingir o ponto de equilíbrio, dali para frente você vai ter o quê? Vai ter lucro. Se você não atingir o ponto de equilíbrio, você está abaixo do valor do ponto de equilíbrio, você vai ter prejuízo. Então a Bia ela está trabalhando de uma maneira bem organizada, fazendo esse raio-x dos custos, para que ela possa ter uma quantidade de bolos vendidos que sempre venham a garantir para ela, né, a sustentabilidade financeira da empresa, que ela alcance o ponto de equilíbrio e também supere esse ponto de equilíbrio, passando a ter o lucro. Então, como que a Bia vai buscar esse ponto de equilíbrio agora? Vamos ver? Então, aqui observem, ó. A Bia ela vai igualar a equação RT, que era receita total, com a equação CT, que é custo total. E aí, quando ela iguala as duas equações que a gente tinha lá anteriormente, né, o 6x, que era a receita total, né, que vocês viram no slide anterior, e no outro slide que vocês viram também custo total, né, que era 1.600 mais 2x. E aí, quando você tem aí esse 1.600 mais 2x, você igualou as duas equações, você consegue buscar o valor do x, que representa a quantidade de bolos, que a Bia vai buscar para saber quanto que ela precisa vender, no mínimo, para que ela tenha aí o equilíbrio aí das suas finanças, que no mínimo venha a cobrir todos os seus custos fixos e variáveis. Então observem aqui nessa igualdade, pessoal, 6x igual a 1.600 mais 2x. Ali na equação, observem que foi subtraído 2x dos dois lados, ou como muitas vezes a gente costuma falar, né, é comum às vezes pensar, né, inversão de operações, o 2x passou subtraindo, é uma forma de pensar também, mas você também pode pensar da forma, né, do equilíbrio da igualdade, você subtrair o 2x dos dois lados. Então aquele 2x está agora subtraindo, né, e aí 6x menos 2x deu 4x. 4x igual a 1.600, depois no final da equação também você tem as duas opções, você pode pensar como às vezes vocês estão acostumados, né, inverte a operação, está multiplicando, passa dividindo, que é o comum, que às vezes se aprende na hora de fazer a equação, mas na verdade também a gente está dividindo os dois lados por 4, pelo número 4, né, para tirar aquele 4 que está do lado do x, é o que a gente faz, né, a divisão dos dois lados, e gera ali no final o x, e depois o 1.600 dividido por 4 gerou o 400. Então vejam, pessoal, a Bia precisa vender quantos bolos, né, para ter o equilíbrio dos seus custos.
ela precisa vender 400 pedaços de bolos de acordo com o equacionamento nesse modelo aqui que ela conseguiu com as duas equações da receita e a dos custos. Então, se ela vender menos que isso nesse momento, ela estaria no prejuízo. Se ela vender mais que isso, ela está no lucro. Se ela vender exatamente 400 bolos, nesse momento ela estaria cobrindo os seus custos. Então, realmente, é muito importante alcançar a quantidade necessária para o ponto de equilíbrio. No caso do modelo de negócios da Bia, que ela trabalha com vendas de bolos, o modelo de negócio ia dar para ela, né, a quantidade de bolos vendidos, né, que ela precisa ter no mínimo para ter o ponto de equilíbrio, para que ela não tenha prejuízo, mas também ainda não teve lucro. Ela precisa vender acima disso para ela chegar a ter o lucro e a saúde financeira da empresa dela caminhar bem para que ela tenha sucesso, né, e consiga manter o seu negócio aí com o passar do tempo. Então, pessoal, vocês têm aí vários links, né, no Saiba Mais, que está lá na plataforma. É muito importante que vocês acessem, né, não deixem de acessar esse material, ele é essencial. Esse material complementa, né, por meio de vídeos, tudo que a gente está falando aqui, essas equações, como também sistemas de equações. Vocês vão encontrar material bem interessante, bem prático, que vai complementar a aprendizagem de vocês e é bem essencial que vocês acessem lá na plataforma. E agora eu queria deixar para vocês uma frase para vocês refletirem um pouco, tem a ver também com essa questão da sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável é essencial para a nossa sociedade. Pequenos negócios também exercem um importante papel nesse sentido. Então, ótimos estudos a todos e até a próxima.